Tá gravando. Muito boa noite, meus queridos amigos e membros do Clube de Realizadores. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre como fazer títulos impossíveis de ignorar, e vai ser muito legal, porque eu vou, apesar de estar no modelo de webinar, em que eu falo com vocês no bate-papo, a gente vai tentar interagir bastante para essa aula ficar animada, beleza? Minas ligadas, apertem os cintos e vamos! É isso aí, Jeff. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês. Aí. Pegar o bate-papo aqui para ficar de olho. Maravilha! Vamos lá. Como fazer títulos impossíveis de ignorar? Essa aula foi um pedido da nossa colega aqui do clube, da Márcia Diniz. Ela está no meio do lançamento de um produto dela e ela está construindo páginas de vendas, enfim. E os títulos são muito importantes para fazer a pessoa vender ou não, ou para a pessoa fazer, para a pessoa ler o conteúdo que você passou tanto tempo fazendo. Se você pode ter um conteúdo maravilhoso, se o seu título não for suficientemente atraente, já era, você perdeu a oportunidade de fazer com que as pessoas te deem aí segundos da vida delas ou minutos para ler o teu conteúdo, tá bom? Então isso aqui é super importante. Nós temos muitos jornalistas no nosso grupo e apesar de falar assim, nossa, com tantos jornalistas, você vai dar uma aula sobre título? Jornalista sabe como fazer um título. Então, será? Será mesmo? Porque eu passei anos trabalhando num jornal como repórter e os meus títulos, enquanto repórter, não fariam uma pessoa ler um artigo meu hoje na internet. Os títulos que eu fazia no jornal eram títulos até quase metafísicos, assim, sabe? A gente tinha que fazer a pessoa entender o que era. Eu trabalhava na equipe de suplementos, em que a gente escrevia sobre veículos, informática e turismo, além de fazer cidades, plantão, enfim, ser pau para toda obra, né? Então, eu acho que o título para a internet tem um apelo maior do que no jornal. Não sei se vocês concordam comigo. As pessoas passaram ali a entrar na busca pelo clique. E isso fez com que houvesse um estudo no mundo inteiro bem sério e importante sobre como fazer um título atrativo. E isso vale dinheiro. Vale dinheiro, porque quando as pessoas clicam em determinadas páginas, isso se reverte muitas vezes em publicidade, em dinheiro de publicidade. Então, como fazer um título é super importante, né? Claro que talvez os jornalistas tenham um pouquinho mais de facilidade, e muitos já devem saber, talvez, mas a gente trouxe aqui, eu trouxe aqui para vocês, essa discussão sobre clickbaits, até quando é legal fazer um título mais atrativo, a diferença entre um título sensacionalista para um título criativo e atrativo de verdade, beleza? Como fazer títulos impossíveis de ignorar? Vamos lá. O que a gente vai ver hoje? A gente vai dizer, explicar, pensar sobre por que pensar em títulos melhores é importante, ok? O que é o clickbait e como não cair nessa armadilha. Isso é bem importante aqui para gente, tá? O método 50/50 que eu uso para a criação dos meus títulos como é que ele funciona aí para o título chamar mais atenção. Eu vou mostrar alguns gatilhos auxiliadores na hora de você fazer o seu título ser muito atrativo, seja para o seu produto, seja para o seu post, seja para o seu e-mail. Nada mais que a verdade, que é um ponto importante que nós vamos falar aqui hoje. Adjetivos permitidos. O que eu estou colocando adjetivos permitidos? Enquanto jornalista, uma coisa que a gente era proibido praticamente de escrever era colocar um adjetivo no texto. Colocar um adjetivo no texto
Tinha que ser muito raro. Algo que... Porque o adjetivo, ele expressa uma opinião. Por exemplo, quando eu coloco aqui nesse slide títulos atrativos, eu estou dizendo que para mim são atrativos. Então, é uma opinião. Não necessariamente eles podem ser atrativos para outras pessoas. Então, os adjetivos no texto, enquanto jornalista, dá uma certa coceirinha, sabe? As pessoas não gostam de usar muito. No entanto, quando a gente está falando de marketing digital, de atração de pessoas para determinado artigo, para levar as pessoas para um produto ou para um serviço, os adjetivos são permitidos. A diferença é que você tem que provar em algum ponto para a pessoa que aquele adjetivo vai ser também uma opinião dela, tá? Eu trouxe exemplos, eu trouxe muitos exemplos, na verdade, tanto aqui nos slides quanto num livro que eu tenho. Tenho muitos exemplos de títulos, e aí a gente pode brincar bastante de fazer título para nós, né? Eu vou usar um artigo, um material da nossa colega Giovana. A gente vai pegar o e-book que ela fez e vai... juntos, a gente vai melhorar os títulos dela. Claro, com a permissão da Giovana, certo? Isso também vai rolar, vai ser bem bacana. E onde é que eu aplico esses títulos melhores no conteúdo digital? A gente também vai ver isso. Bom, vamos lá. Por que criar títulos melhores? Por que o título é tão importante e tão decisivo na hora de produzir um conteúdo? Afinal, como eu disse, você pode produzir um conteúdo maravilhoso, um texto incrível, e as pessoas não clicarem, ou as pessoas não terem acesso. Isso porque o título não ficou tão bom quanto ele poderia. Então, a gente cria títulos melhores para otimizar o alcance do conteúdo que a gente fez, né? E, consequentemente, a visibilidade da marca e produtos. Então, tá tudo no que o marketing aí chama desse inglês doido que a gente fala, do headline. A headline é tudo. Se ela não for marcante, atrativa, dificilmente as pessoas vão clicar, porque o tempo das pessoas é caro, porque nós vivemos numa era de escassez de atenção. E nessa era de escassez de atenção, é melhor o seu título ser muito bom para as pessoas realmente conseguirem acessá-lo, tá bom? Acessar o seu material. Bom, eu fiz um curso, acho que já tem uns 4 ou 5 anos, do Conrado Adolfo. Foi uma imersão de 3 dias e ele fez uma apostila para gente que tem um material muito bom sobre headlines, sobre títulos, tá? Só que eles são títulos bem sensacionalistas. A maioria dos exemplos que ele dá eu não curto muito, mas de lá dá para tirar muita ideia boa e para usar com muito bom senso. E ele tem essa frase aqui, né? A função da headline é fazer o seu cliente ideal ler o primeiro parágrafo do texto. Tem essa aspas aqui que ficou do lado errado, final da aspas, mas perdoem aí meu slide. Então é isso. Por que escrever um título melhor? Porque senão seu cliente não vai ler nem o primeiro parágrafo, não vai conhecer seu produto, não vai perder o tempo dele lendo o seu material. Onde que a gente faz isso? Onde que a gente aplica esse conhecimento de títulos melhores, que a galera do marketing chama de títulos matadores? Onde? No YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, em todas as mídias sociais, em anúncios. Nossa, quem faz anúncio de um produto ou de um serviço precisa escrever títulos melhores. Por quê? Porque quando a pessoa está pagando para aquele anúncio ser veiculado, nossa, o título bom, ele é o todo do... Ele e a imagem compõem o anúncio, que se o título não for bom, ele está rasgando dinheiro. Rasgando dinheiro. Então, é melhor que o título seja bem pensado mesmo. Tá? Um título bem feito, nossa, você já passou por uns 15 anos anteriormente para você chegar num título excelente, né? Não se faz só um título e acabou, se faz 3, 5 títulos para chegar no melhor que você consegue, tá? Títulos de livros, se o seu título não for bom, você com certeza vai vender menos do que você poderia.
ok? Blogs, claro, a gente usa o SEO, né? Bastante nos blogs para as pessoas serem encontradas no Google, e os títulos são fundamentais para serem claros, e direto ao ponto e atrativos para que as pessoas encontrem seu artigo na internet. E, claro, e-mails. A gente precisa colocar um assunto do e-mail atrativo para que a pessoa abra o nosso e-mail. Caso contrário, vai ser mais um e-mail na caixa de entrada lotada das pessoas que a gente envia, né? Então, eu coloquei aqui algumas opções para a gente aplicar esse conhecimento de escrever um bom título. Giovana, você está aí? Você pode me enviar pelo WhatsApp ou colocar aqui no bate-papo? É melhor aqui, colocar aqui no bate-papo o link do e-book, só para ficar mais fácil para eu abrir. Será que você consegue fazer isso por mim? Link do seu e-book? Beleza, brigadão. Bom, vamos lá. Mas qual é a diferença entre um título atrativo e um clickbait? Mas o que é clickbait? E por que as pessoas estão fazendo uma campanha contra o uso do clickbait? O que é? O clickbait significa caça-cliques, né? É uma estratégia de divulgação online que usa títulos sensacionalistas para gerar mais clique no conteúdo e, assim, mais receita de publicidade online. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês do que é um clickbait, do que não se deve fazer. Por exemplo, 10 provas irrefutáveis de que o limão com água quente cura câncer. Olha que título bizarro. Já começa pelo bom senso, né? Limão curando câncer. Então, para tudo. Isso daqui, com certeza, é um título que as pessoas fizeram apenas para o público clicar e o conteúdo ser um monte de clichê barato que não serve para nada e o conteúdo não entrega o que o título promete. Então, esse tipo de título é um título clickbait. É um título que as pessoas só fazem para que as pessoas cliquem e quem fez ganhe com a publicidade do clique. Não, se clicar aqui, ganha tanto aqui, ganha tanto acolá. Então, na publicidade de cliques, de anúncios, para que isso aconteça, alguns criadores de conteúdo clicam título, fazem clique. Nossa, gente, bololei aqui minha língua. Eita! Algumas pessoas, alguns criadores de conteúdo fazem títulos com essa pegada, e é uma pegada péssima, né? Porque você acaba frustrando muito o seu leitor. A pessoa chega aqui, 10 provas de que o limão cura o câncer. Meu Deus, o problema desse tamanho do mundo está resolvido num artigo. Caramba, vou ler. E chega lá, é um conteúdo fraco, superficial, que não leva a lugar nenhum, e muito menos entrega o que promete, o título, tá bom? Isso é clickbait. Mas a gente pode usar a técnica do clickbait para entregar o conteúdo que a gente promete no título de forma profunda, de forma inteligente, de forma legal, útil e de valor. E aí sim você constrói um título criativo, um título atrativo. É usar o que o clickbait tem de bom para entregar um conteúdo de valor e profundo, e assim você consegue fazer o seu título sair da zona do clickbait e entrar na zona do título maravilhoso e impossível de se ignorar, tá bom? Então, por exemplo, 10 maneiras de ganhar dinheiro rápido na internet. Você não disse quanto dinheiro seria, né? Então, isso aqui é possível da pessoa escrever? É possível. Ela pode realmente falar sobre 10 maneiras de ela ganhar dinheiro rápido na internet, mesmo que seja pouco dinheiro. Se ela construir um conteúdo profundo sobre isso e o leitor chegar no final do artigo com uma sensação de que, caramba, que legal, valeu a pena, entregou informação, entregou essas 10 maneiras de ganhar dinheiro rápido na internet, que massa, valeu a pena. Mas 10 maneiras de ganhar dinheiro rápido na internet é um ótimo título, né? Por quê? Porque as pessoas adoram listas. Elas realmente gostam de listas, né? E principalmente, né, quem não quer ganhar dinheiro rápido na internet? Então é um benefício que todo mundo procura, todo mundo não.
um certo público procura, e esse criador de conteúdos soube usar a técnica de clickbait de listas para entregar o benefício principal do produto dele, do serviço dele ou do conteúdo ali que ele está escrevendo. Beleza? Então, presta atenção aqui, presta atenção. Pode trazer a mesma armadilha teórica, pode trazer a mesma armadilha retórica, que é a do clickbait, do 10 maneiras de ganhar dinheiro, se o conteúdo não provar essa afirmação. Mais uma vez, se ao clicar nesse artigo a pessoa não encontrar lá algo que seja consistente, profundo, interessante, de valor, é clickbait. Caso contrário, entra em título atrativo. Acho que isso ficou claro, né? Ficou? Bom, mais uma vez, eu reforço essa importância com compromisso com a verdade, que é aquilo que a gente escreve, né? Olha, se dentro do meu artigo, do meu post, do meu e-mail, não for consistente, direto, objetivo, profundo, explicando para as pessoas 10 maneiras de ganhar dinheiro rápido na internet, eu não tive um compromisso com a verdade que eu prometo no meu título. Tem que ser realizável esse título, essa promessa que eu faço no título, tá? Então, entregue o que prometeu no título, com conteúdo profundo e de valor. Acho que eu já repeti tanto isso que já deu para entender mesmo, já deu para colocar isso na cabeça, né? Compromisso com a verdade sempre, e isso te libertará, caro discípulo do clickbait. 2 caminhos para fazer títulos melhores, mas são 2 caminhos de muitos caminhos, tá? Não existem só esses 2. Mas vamos lá. 1, usar o benefício mais forte. De repente, nesse e-book, nesse livro sobre ganhar dinheiro na internet, o ganhar dinheiro rápido na internet é o principal benefício do conteúdo que eu escrevi no livro. Então, 10 maneiras de ganhar dinheiro rápido na internet inclui esse benefício principal. Então, essa é uma forma de trazer direto ao ponto, trazer o título interessante e atrativo, colocando o seu benefício mais forte. Então, aqui eu coloquei, né? Use o que o leitor vai ganhar com aquele texto ou com o que você oferece como produto ou serviço. Use seu benefício mais forte. Então, quem a gente tem aqui? A Raquel está aqui. Raquel Ilha tem um produto para intérpretes, né? Ela faz traduções simultâneas. E ela tem um curso maravilhoso para ajudar as pessoas bilíngues ou poliglotas a alcançarem essa nova profissão, tipo, a terem uma nova profissão além da que elas têm, ou migrem de profissão para passarem a ser intérpretes. Então, qual é o principal objetivo que eu consigo enxergar aqui com essas informações? É uma fonte de renda para o poliglota, é uma fonte de renda para o professor de inglês. Então, por exemplo, eu usaria esse benefício mais forte de dinheiro, ou de renda, ou de talvez reconhecimento, no título principal ali do produto da Raquel. Raquel, fala aí um título que você costuma usar nas suas páginas de venda ou nos seus produtos. Me fala aí o título que você usa para o seu produto, se você puder, claro. Coloca aqui no nosso bate-papo, tá bom? A gente vai conversando. E o segundo caminho para você criar um título atrativo é quebrando um padrão, é surpreendendo, é gerar curiosidade com algo inusitado dentro do seu título e que remeta novamente ao principal benefício do que você está oferecendo. Mesmo que você não tenha intenção de vender nada, nenhum produto, nenhum serviço, mas se você está vendendo uma ideia quando você escreveu um texto, ok? E essa ideia, ela tem um benefício para o leitor, e esse benefício seria muito bom que ele estivesse no título. Certo? Beleza?
Então, eu trouxe aqui alguns gatilhos e, em seguida, eu vou mostrar alguns exemplos de como fazer. Isso aqui é super importante. Quem aqui quiser tirar um print aqui da tela, vai ser legal, porque se você tem esses gatilhos sempre à mão, você consegue fazer imediatamente um título mais atrativo. Lembre-se do compromisso com a verdade sempre, né? Então, a Raquel William colocou aqui: venha fazer parte da galeria da adrenalina, onde você destrava seus medos de entrar na cabine e reconhece o fantástico mundo da tradução simultânea. Tá bom, eu sinto falta do benefício principal de entrar no fantástico mundo da tradução simultânea. O que a tradução simultânea vai me trazer? Ela vai me trazer reconhecimento, ela vai me trazer uma fonte de renda, ela vai me trazer... que mais? Uma plenitude de saber que eu tô ajudando as pessoas com conhecimento. Eu sinto falta disso. Eu acho que você poderia arrasar. É só colocar sempre uma pergunta de porquê no seu título, que é: venha fazer parte da galera... Opa, já tinha lido galera, né? Da galera da adrenalina. E fica uma pergunta: mas por quê? Onde você destrava seus medos de entrar na cabine. Eita, dá medo? Tá. Por que eu gostaria de entrar na cabine ao ponto de vencer o meu medo? E conhece o fantástico mundo da tradução simultânea. Tá, mas por que, novamente? O que conhecer o fantástico mundo da tradução simultânea vai me ajudar? Quer aprender a construir pontes? Legal. Aí a gente continua com essa pergunta. Por quê? Por que eu devo construir pontes? Então, a gente poderia acrescentar um complemento aí, Raquel. Quer aprender a construir pontes para... Tarará, tarará, o objetivo, o que essa pessoa tem de interesse? Construir pontes é o meio para ela chegar onde ela quer. Ela quer construir pontes para quê? Para chegar onde? Quando a gente tiver essa resposta, aí você consegue fazer um título muito, muito mais poderoso. Tá? Raquel, você colocou aqui no nosso bate-papo, tá para palestrantes. Então, os participantes não estão lendo o que você está escrevendo. Coloca aí, muda no bate-papo do Zoom, que é para palestrantes e participantes, que aí todo mundo consegue ler, tá certo? Show, obrigada. Então, é isso. Por que a pessoa quer construir pontes? Aonde você quer levar essa pessoa? Qual é o ponto B? O que o trabalho de tradução simultânea vai levar para o teu público? Aí é como eu disse, é o reconhecimento, é a renda extra, é mais dinheiro, é uma sensação de plenitude, de sentido, de propósito novo na vida, enfim, é de repente para professor de inglês aposentado que quer recomeçar, ou enfim, tem que entender direitinho por que aquela pessoa quer aquele produto, ela quer chegar em um outro ponto, né, um ponto B, e isso tem que estar bem claro. Previna o Alzheimer, nossa! É, tudo bem. Previna o Alzheimer. Como? Não, faz aqui o meu curso, vira tradutor simultâneo. Podia chamar a atenção, né? Também. Bom, vamos lá. Gatilhos. Mas, Verônica, eu tenho que usar gatilhos, que são gatilhos mentais, aquelas palavras que são meio que mágicas dentro de um título? Não, você não tem que usar. Mas se você quiser usar e puder usar, o seu título melhora consideravelmente, né? Então, a Raquel, voltando aqui, desculpa, gente, a Raquel colocou, é um tipo de habilidade para idosos bem legal, acho que vou vender para o Supera. Olha, pois é, tá vendo? Se o seu público for para idosos que falam mais de uma língua, isso seria incrível. E você previne o Alzheimer, você que tem mais de 60 anos, fala uma segunda língua com fluência, pode trabalhar com isso, além de você conhecer mais pessoas, porque qual é um dos problemas que os idosos enfrentam hoje, por exemplo? A solidão, né? Você não acaba não conversando com tantas pessoas e tudo mais. É um público que pode ser abordado.
Bacana. Bom, voltando aqui para os gatilhos, né? Se vocês anotarem esses gatilhos e conseguirem adequar ao produto de vocês, ao conteúdo, ao serviço, ótimo. Compromisso com a verdade sempre. Então, o modificador de tempo em até 6 semanas, em 8 meses, né? Então, por exemplo, se a promessa da Raquel é fazer com que a Maria Carolina, que fala 3 línguas, que ela consiga ser uma tradutora simultânea já com cliente, né? Em 6 semanas, então é jornalista poliglota, tem uma fonte de renda com tradução simultânea em até 6 semanas. Se a Raquel realmente conseguir entregar isso nesse tempo, então o modificador de tempo pode ser usado. Caso contrário, se ela não tem uma garantia que isso aconteça, então não coloque, porque se colocar vai ser clickbait, tá bom? Ó, a Rei está colocando que escreve para o blog Mature, que é dedicado aos 50 a mais. Posso colocar lá no grupo do Facebook o seu curso e depois me passa os detalhes. Olha aí, galera! Fazendo negócios, é isso mesmo. Então, previno o Alzheimer ganhando dinheiro e fazendo amigos. Eu acho que esse título é muito legal se tiver o complemento de fazer amigos, porque ganhando dinheiro já virou uma coisa meio marcada como falso na internet, sabe? Tipo, ai, essa pessoa está ensinando a ganhar dinheiro, fala sério, não vou cair nessa. Agora, previno o Alzheimer ganhando dinheiro e fazendo amigos, isso sim pode interessar os idosos. Pra caramba. Beleza? Ah, melhorei. Vamos melhorar mais ainda? Vovô, vírgula, previno o Alzheimer, ganhando dinheiro e fazendo amigos. Ah, nossa, nem sou vovó e quero fazer. Vou colocar aqui. Maria Carolina, coloca aqui para a gente não perder, por favor, no bate-papo. Isso, ficou muito legal. Não sei vocês, eu achei. Eu achei que ficou bem melhor. Né? Você está falando com o público diretamente, que é um vovô, né? Ele tem medo, né? Ele é do Alzheimer, ele está preocupado com a saúde dele. Ganhando dinheiro é só um bônus para ele e fazendo amigos é muito importante. Né? Não fica legal. Regina, coloca aqui no bate-papo, muda o para palestrantes para palestrantes e participantes, porque senão ninguém consegue ler o que você escreveu. Por favor, muda aqui, tá? Regina, por favor, muda aí no bate-papo de para palestrantes para palestrantes e participantes. Regina não gostou do nosso título, mas tudo bem, a vida é assim mesmo. Uns gostam, os outros não gostam. Bom, vamos continuar. Chamadas iniciais é um outro gatilho, né? Então, se você está fazendo algo que é inédito mesmo, você já pesquisou em muitos lugares, não tem algo parecido, coloca inédito. Você está colocando um estudo de caso, e aí vem o título. Então, é inédito, 2 pontos, o título. Estudo de caso, 2 pontos, o título. Comprovado, 2 pontos, e o título. Então, por exemplo, um outro título aqui para a Raquel. Se ela tiver pesquisas comprovando que o trabalho de tradução simultânea previne o Alzheimer, cara, comprovado. 2 pontos. Tradução simultânea previne o Alzheimer. É um título, muito bom, mas pelo comprovado que tem na frente, o título fica muito mais atrativo. Claro, se for verdade, se tiver como provar aquilo, tá bom? Regina, cadê a Regina? Ela só colocou aqui, não fica legal, aí só para palestrantes, e agora eu não tô entendendo. Aê, beleza. Ela colocou um oi aqui. Vamos continuar com os gatilhos. Apelo à preguiça. Então, uma única mudança vai fazer você ter esse resultado. 3 passos simples para fazer tal coisa. Isso aqui, repito, é super importante. Só é válido usar se você realmente entregar os passos que são realmente simples. E
que seja uma única mudança ali que você tem que fazer. Enfim, você dizer que o teu conteúdo, que a pessoa vai chegar ao ponto B com certa facilidade, e isso, se for verdade, é muito legal de ser usada no título, tá? Alívio da dor. Então, como emagrecer sem precisar ir à academia? Como ganhar dinheiro na internet mesmo sem saber nada de marketing. Então, assim, você coloca uma condição que seria um impedimento para a pessoa chegar ao ponto B dentro do título. Isso chama muita atenção, tá? Se a gente fosse fazer um título que tivesse esse complemento, sem precisar ir à academia, como seria um conteúdo que a gente pudesse realmente entregar algo de valor? Então, 7 formas de emagrecer sem precisar ir à academia. Se a gente realmente entregar essas formas, tá, uma forma vai ser fazendo aula de dança, uma aula vai ser fazendo caminhadas longas diárias, outra forma vai ser fazendo exercício dentro de casa. Isso tudo é verdade, não é? A pessoa pode emagrecer sem ir à academia, mas esse complemento das pessoas que não querem ir para academia é bem interessante quando você coloca no título. Jeff colocou: utilizar mantimentos como equipamentos de peso. E por aí vai. Dá para fazer bastante coisa, né? Surfando, nadando no mar, exatamente. Fazendo faxina, perfeito. Então dá para a gente criar um conteúdo interessante, de valor, dando ideias para as pessoas que querem emagrecer e que não gostam de ir para academia ou não têm condições de ir para academia. Então, 7 maneiras de perder peso sem precisar ir para academia é um título muito marcante, porque você colocou o gatilho do alívio da dor. Olha aí, passando roupa, lendo. Sabia que é comprovado que se você ler um Código da Vinci do Dan Brown, você queima o equivalente a um Big Mac, uma coisa assim. Não sei se é verdade mesmo, mas eu li uma pesquisa na época sobre isso. É interessante. Leitura queima caloria. Claro que eu não sei se a pessoa consegue emagrecer só lendo, né? Eu acredito que não. Mas poderia ser uma coisa do nosso artigo interessante. Bom, vamos lá. Outro gatilho. Mesmo que você seja um nerd, mesmo que você tenha 3 filhos. Então, vamos lá. Como encontrar tempo para si mesma, mesmo que você tenha 3 filhos? Como... Me ajuda, gente. Como colocar um projeto no ar, mesmo sem ter uma ideia, mesmo sem ter uma boa ideia. Como colocar um projeto de sucesso no ar, mesmo sem ter uma boa ideia. Então, geralmente é uma conexão que a gente faz que necessariamente precisaria ter uma boa ideia. E se eu explicar como chegar lá sem aquela condição pré-estabelecida, isso fica um título bem interessante. Como executar planejamento sendo procrastinador? Perfeito, perfeito, Maria Carolina. Acho que é isso mesmo. Como executar planejamentos, mesmo que você seja um procrastinador, né? Esse mesmo que é muito forte. Escassez, né? Então, somente 10 vagas, apenas pelas próximas horas. Existe um movimento na internet contra o uso dos gatilhos de escassez, porque eles podem causar ansiedade nas pessoas e isso não é uma forma legal de fazer marketing. Existe um movimento que diz isso, né? Eu ainda não tenho uma opinião formada a respeito, mas é algo que eu estou formando aqui dentro de mim, sobre usar ou não um gatilho de escassez. Hoje eu ainda uso nos meus produtos, mas eu estou estudando bastante essa condição, né, da gente parar de ficar criando essa ansiedade nas pessoas de 10 vagas, para próximas horas, enfim, ficar criando esses gatilhos de escassez que talvez não gere algo bom para as pessoas. E apesar de incentivar que elas
façam a compra, não pode ser fazer a compra de qualquer jeito. Não, tem que se fazer a compra porque a pessoa precisa daquele produto, porque você pode melhorar a vida dessas pessoas, né? Então, só para dizer para vocês que existe esse movimento contra os gatilhos mentais, principalmente o de escassez, mas que eu ainda estou formando minha opinião a respeito, por isso que eu não posso falar muito, tá bom? Então, se você encontrar aí algum movimento na internet que fale sobre esses apelos de gatilho, você vai encontrar aí essas duas opiniões, ok? E justaposição, que é o que o jornalista sabe fazer bem, né? Que é você colocar dois pontos que aparentemente não têm ligação juntos. Mulher é atacada com cheeseburger. Se fosse mulher é atacada por ladrão, fraco. Mulher é atacada por cachorro, fraco. Agora, se for cachorro é atacado pelo dono, aí isso fica diferente, né? Mulher é atacada com cheeseburger, nossa, realmente cheeseburger e mulher não tem nada a ver, nenhuma relação assim. Enfim, rolou a notícia, chama atenção, é atrativo. E lembrando sempre o compromisso com a verdade. O seu conteúdo tem que dizer exatamente o que o título prometeu, tá? É isso, aqui vão uns gatilhos mentais para a gente concluir fazer os títulos melhores. Agora eu trouxe alguns títulos para a gente avaliar, para a gente conversar a respeito. Bom, vamos lá. Copie as lucrativas técnicas de investimento que tornaram Warren Buffett, não sei pronunciar, Raquel, não sei, tá? Um dos homens mais ricos do mundo. Então, como que a gente pode usar isso a favor da Raquel? Conheça as técnicas de tradução simultânea que me fizeram fazer, que me deram uma carreira de sucesso, que me tornaram uma profissional de sucesso. Esse é um excelente título para a Raquel, né? E isso é muito possível de escrever e de entregar. Quais foram as técnicas que ela usou dentro da profissão dela para que ela pode sugerir para outras pessoas, né? Leia-se Buffett. Ih, Jeff, já era. Então, conheça as técnicas, não precisa nem ser lucrativas técnicas, mas conheça as minhas lições, conheça as lições que me fizeram ter sucesso na carreira de intérprete, de intérprete. Isso é um título muito massa. Raquel, anota aí, por favor, usa, tá? Isso é bem legal. Ou, por exemplo, vou usar para o meu caso, conheça as técnicas que eu uso para realizar tantos projetos em pouco tempo sendo procrastinadora. Caramba, não ia chamar atenção? Muito bom, né? Isso as pessoas têm ideia do que é e fica muito legal. Então, smartphones são 10 vezes mais sujos do que um vaso sanitário. Isso daí a gente consegue comprovar com pesquisa e chama muita atenção, né? O número, quanto mais específico for o número que você coloca no seu título, mais impacto ele vai ter. Okay? A bebida popular que pode fazer seus rins pararem de funcionar, as 2 mentiras que te contam sobre alimentação paleolítica, as 2 mentiras que te contam sobre interpretação simultânea, sobre tradução rápida. Que mais? Como usar a nova lei trabalhista para comprar um carro zero, que é o famoso how to. Sempre que você puder usar o como alguma coisa, é um título que faz sucesso. How to alguma coisa, né? Como fazer tal coisa, como isso e aquilo. Isso é certo que o título vai ser bom, praticamente, né? É uma técnicazinha. Já pensou em passar mais tempo com seus filhos? Já pensou em passar mais tempo com seu marido? Já pensou em passar mais tempo com seus alunos? Já pensou em passar mais tempo com a sua família, com a sua mãe, ou com seu pai, enfim? Isso aqui é algo que você pode instigar a pessoa a querer um desejo que ela tem e falar sobre ele, entregar esse conteúdo de valor dentro do texto.
o fim do e-mail marketing, o fim do jornalismo, o fim do clube de realizadores, o fim da Verônica Machado, o meu fim, o fim da tradução simultânea pelos seres humanos, não sei, uma coisa assim. Eu acho clickbait, nesse caso. Eu faria, eu escreveria, mas eu acho muito clickbait, porque, obviamente, não é o fim de nada disso, correto? A não ser que seja, por exemplo, o fim do legado da Ford no Brasil. Caramba, aí realmente, aí você coloca com fim, porque é o fim mesmo é o fato. Mas todas essas outras coisas você pode usar se você não achar que é clickbait. Eu acho que é clickbait e eu usaria, mas eu tomaria esse cuidado, um pouco mais de cuidado. Ah, olha que legal esse título, O Fim da Tecla SAP. Muito bom mesmo. Adorei. Regiane arrasou. Preciso de ajuda. Esse título eu usei num e-mail, Ai, meu Deus. Gente, como é que é o nome do subjective do e-mail? Assunto. Eu usei num assunto de um e-mail que eu enviei para minha lista. Coloquei só, preciso da sua ajuda. Coloquei o sua aí, que é o pronome possessivo. E foi um dos e-mails que as pessoas mais abriram meu disparado. E foi um e-mail pedindo ajuda? Foi. Foi um dos lançamentos do Realize e eu estava pedindo ajuda para os ex-alunos, né, para os alunos veteranos, para eles indicarem para os amigos deles o curso, compartilharem e tudo mais. Então, era um pedido de ajuda que eu estava fazendo com as pessoas. A Maria Carolina lembra. Olha, então foi marcante. Você tem certeza de que seu fígado está funcionando bem? Que poderia ser qualquer outra coisa substituindo a palavra fígado. Então, você tem certeza que seu podcast está legal? Olha aí um título para o Jeff. Você tem certeza que sabe publicar, que sabe editar vídeos? Você tem certeza de que seu cérebro está funcionando bem? Você tem certeza que sabe falar inglês? Você tem certeza que vai realizar seu projeto esse ano? Isso aqui é um título muito legal, né? Você sabe quais são os sintomas do estresse, do Alzheimer, do procrastinador, do... que mais? Qualquer coisa, né? Você sabe quais são os sintomas da síndrome do impostor? Você sabe quais são os sintomas do jornalista divorciado com a profissão? Você pode usar até essas metáforazinhas, não necessariamente precisa ser uma doença, tá? Para você usar sintomas de. O casamento perfeito entre sabonetes e velas aromáticas. O casamento perfeito entre professores de inglês e tradução simultânea. O casamento perfeito entre criadores de conteúdo e edição de vídeo. O casamento perfeito entre blogs e jornalistas. O casamento perfeito entre realize e procrastinadores. Enfim, outra dica legal para a gente usar como título, né? Uma rápida mensagem para solteiros, uma rápida mensagem para jornalistas, uma rápida mensagem para tradutores simultâneos, uma rápida mensagem para professores de inglês, uma rápida mensagem para feirantes, uma rápida mensagem para noivas. Isso também é algo que chama atenção, tá bom? E aí eu tenho uma infinidade aqui de exemplos que a gente pode usar, né? Brincar. Mas, claro que a gente não vai ter que decorar tudo isso. Assim, é legal a gente ter em mãos, sempre que a gente for criar um título, algumas opções assim para inspirar a gente, não que a gente tenha que fazer dessa maneira, mas que inspira a fazer um título mais atrativo, né? Mas quando a gente não tem esse recurso de ficar olhando, de ficar meio que copiando ou se inspirando
nesses templates de títulos, eu uso o método 50-50, tá? Eu uso, assim, para tudo que eu tenho, assunto de e-mail, livro, post, tudo eu uso o método 50-50. O que é? Dentro do título, tem que conter uma informação conhecida do público e uma informação desconhecida. Fiz aqui um exemplo para vocês. Como enviar um e-mail? É um título muito ruim, é muito fraco. Por quê? Porque o meu público sabe como enviar um e-mail. Tipo, é básico. Se a pessoa não sabe enviar um e-mail, ela não é meu público. Eu estou falando com o meu público e mostro um post para ele falando como enviar um e-mail. Nossa, péssimo. Por quê? Porque toda essa informação é conhecida para ele. Agora, se eu colocar como usar o MailChimp, provavelmente o meu público, apesar de saber enviar e-mail, ele não sabe o que é o MailChimp. Então, é uma frase que está toda desconhecida. Eu não sei o que é MailChimp, o MailChimp dominou o título e isso me afasta totalmente. Então, quando uma coisa é totalmente conhecida sua, isso te afasta, porque você já sabe. E quando a outra coisa é totalmente desconhecida, você também se afasta, porque você não tem nada a ver com aquilo. Isso repele o público de todos os jeitos, tanto o totalmente conhecido quanto o totalmente desconhecido. Agora, se você unir um pouco de um e um pouco de outro, bingo, você tem o título que você quer. Então, por exemplo, como enviar e-mails rapidamente? Como enviar e-mails é conhecido. Agora, como enviar e-mails rapidamente é desconhecido. E aí, claro que a gente poderia deixar esse título muito melhor, como enviar e-mails rapidamente para 1000 pessoas. Né? Você pode colocar aí um fator de especificidade. Né? Então, como enviar 1000 e-mails como enviar 1000 e-mails gratuitamente, por exemplo. Enviar e-mails é conhecido. Agora, 1000 e-mails e gratuitamente e rapidamente, as pessoas não sabem como fazer isso. Então, esse é o casamento perfeito do título. Um pouco de conhecido e um pouco de desconhecido. Fez sentido, gente? Isso? Toda vez que vocês forem fazer um título, já dá para avaliar ali se você está colocando algo que é conhecido do seu público e algo que é desconhecido do seu público ainda, e que ele vai conhecer no teu conteúdo. Beleza? Então, a gente pode até brincar aqui, ó. O casamento perfeito entre sabonetes e velas aromáticas, ou o casamento perfeito entre videntes e trabalho, tipo colocar coisas que não estão relacionadas. Então, isso vai gerar caramba, que legal, eu conheço essa coisa aqui, mas não conheço essa outra segunda ou a relação que tem entre as duas. Então, isso dá o efeito do desconhecido que a gente precisa nos títulos. Legal, o Jeff já colocou aqui um joinha, que foi uma informação útil, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um teste juntos, né? Vamos melhorar os títulos. Caraca, coloquei dois acentos aqui nos títulos, foi mal. Erros da jornada. Vamos melhorar os títulos do e-book da nossa colega. Cadê Giovana? Gente, Giovana não colocou o e-book dela aqui. Ah, mandou para o meu WhatsApp. Legal. Eu vou entrar aqui no WhatsApp. Eu tinha saído. Para a gente olhar o e-book que a Giovana fez e tentar melhorar os títulos dela juntos com o método 50-50 ou com as características que a gente aprendeu hoje de títulos, né? De repente com algum gatilho, algo nesse sentido. Oxente. Tá entrando.
Ó, vamos lá. Tá dando para ver aí, gente? Tá direitinho? Ok, vamos lá, gente. Ó. Esse aqui é o e-book que a Giovana está construindo, tá? Então, o título que ela colocou, Harriet Tubman, não sei, será que é assim? Harriet Tubman deu fuga a mais de 300 escravizados. Esse é o título dela. Como que a gente pode melhorar? Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Você deve ter ouvido este nome no começo do ano, quando o noticiário informou que a abolicionista Harriet Tubman passaria a estampar as notas de $20 nos Estados Unidos. O projeto foi retomado pelo presidente Joe Biden, com base em uma proposta anterior do então presidente Barack Obama. Bom, a concretização da proposta não deve acontecer tão cedo, já que o comitê responsável pela substituição do rosto do presidente Andrew Jackson pelo de Harriet tem 2030 como deadline. Poxa, eu colocaria como título a informação inicial da mulher negra que pode estampar as notas de $20 nos Estados Unidos. Né? Então, ao invés de Harriet Tubman deu fuga a mais de 300 escravizados, eu colocaria o ponto mais interessante da história, ou não que seja talvez o mais interessante, né? Porque não é o mais interessante, mas o ponto que a gente encontra o equilíbrio entre o conhecido e o desconhecido. Então, a Regiane colocou Harriet Tubman vale mais que $20. Eu colocaria a mulher negra que pode estampar a nota de $20. Eu acho que isso chama atenção, porque qual é o desconhecido? Quem é a mulher? E qual é o conhecido? As notas de $20. Né? Os rostos estampados na nota de $20. Então, você consegue o casamento, a combinação de 50-50. Isso é um caminho bom para seguir com os títulos, tá? Então, o título que a Rê colocou aqui, ele é bem mais provocativo, mas eu iria para o 50-50. Pérola da música preta brasileira nasceu de um caso de racismo. Então, a canção Olhos Coloridos, que virou praticamente um hino de exaltação à negritude na voz de Sandra de Sá, é um exemplo de como o povo negro consegue transformar a brutalidade em beleza, pois foi composta por um episódio de racismo contra o seu compositor Macau. A música, composta nos anos 70, surgiu depois que o autor foi preso injustamente pela polícia carioca em uma exposição promovida por escolas públicas. Levado à mostra por um amigo que tentava tirá-lo do estado depressivo, já que o álbum de Macau, recém-lançado, tinha sido um fracasso de vendas, foi interpretado e passou por averiguação. De acordo com Macau, um sargento teria sido racista ao associar o lugar em que morava com lama e lugar de bandido. Ele respondeu que o agente estava sendo preconceituoso e foi preso. Depois de circular horas por ruas do Rio de Janeiro, dentro de uma viatura, dormir na cadeia e em seguida ser libertado, compôs a canção inspirada pelo Mar do Leblon. A canção, no entanto, só ficou conhecida após a gravação de Sandra de Sá em 1982. Como que a gente pode melhorar esse título? Pérola da música preta brasileira nasceu de um caso de racismo. Vocês acham que está bom, que está ok, que é um título que pode melhorar? Que pode ficar mais atrativo? Esse título tem, né, o 50-50. Pérola da música preta brasileira ficou como desconhecido, porque inicialmente a gente não sabe de qual música você está falando, mas nasceu de um caso de racismo, então a gente sabe do que é um caso de racismo, né? Cadê? Giovana está com dificuldade de modificar de acordo com os gatilhos. Nem sempre você tem que usar o gatilho, mas só de você dar uma olhada se o seu
título tá com 50%, 50%, já ajuda a melhorar um pouquinho, tá bom? Então, por exemplo, o que poderia ser também é canção Olhos Coloridos nasceu de um caso de racismo. Por quê? A canção Olhos Coloridos é algo conhecido das pessoas, do público, e nasceu de um caso de racismo, que as pessoas não sabem desse fato. Então, você poderia também usar um how to, que é um como, né? Como uma pérola da música brasileira nasceu de um caso de racismo. Isso daí você vai contar a história de como isso aconteceu. Isso também pode ser usado, pode ser melhorado, pode ser instigante. Os gatilhos podem funcionar tanto para vendas quanto para esses casos também, né? Então, por exemplo, um gatilho de tempo. Se você colocar como uma pérola da música brasileira nasceu em um dia, nasceu em um único dia na prisão. Então, você já colocou o modificador de tempo, por exemplo, que dá para a gente colocar, porque levou um dia durante a prisão para ele reescrever a música, não foi? Então, isso pode chamar a atenção de alguma maneira. Música nasceu de um caso de racismo, né? Pérola da música brasileira nasceu de um caso de racismo. Olha que legal, como a falta de respeito virou arte. Como a falta de respeito virou arte em 1970. Isso dá uma especificidade, não é muito aberto. Como a falta de respeito virou arte em 1970. Isso aí você pode... O título tem que deixar a curiosidade para saber o que fala o texto. Sim, estamos resolvendo isso. Como o racismo virou arte nos anos 70. Tá vendo? Você começa a colocar uma especificidade que faz com que as pessoas relacionem algo que elas conhecem com algo que elas não conhecem. Beleza? Olha aqui. Gênio da guitarra criou técnica para o instrumento. Gênio da guitarra criou técnica para o instrumento. Tem algo me incomodando nesse título, mas eu não sei dizer bem o que é. Se vocês souberem, me avisem, né? Então, olha só. O Diabo na Encruzilhada conta um pouco da história do gênio da guitarra, Robert Johnson, sobre quem até bem pouco tempo não se sabia muito. Para se ter uma ideia, há poucas imagens deles disponíveis e nenhuma filmagem. Inventor de uma técnica própria, influenciou artistas contemporâneos importantes, como Kate Richards e Eric Clapton. Johnson deixou apenas 29 músicas e gravou pouco. Caraca, a história é tão interessante, isso tem que ir para o título com algo que a gente conhece. Por exemplo, o gênio da guitarra que influenciou Eric Clapton. Gênio da guitarra negro que influenciou Eric Clapton. O que tem a ver? O gênio da guitarra a gente não sabe quem é, mas Eric Clapton a gente sabe. Então, fazer esse balanço já dá uma melhoria gritante no título, porque criou técnica para o instrumento, não me atinge em nada. Porque, olha só, nesse caso, esse é um caso de título totalmente desconhecido. Gênio da guitarra, não sei quem é, criou uma técnica para o instrumento, também não sei qual é. Então, você cria um título totalmente indo para o desconhecido, certo? E aí a gente tem que balancear isso. Entendeu? Então, isso daqui é muito mais legal. A melhor informação que você colocou nesse texto ficou no segundo parágrafo, e que tem que ser levado lá para o título, né? Gênio da guitarra que influenciou Bob Dylan. Gênio anônimo, por exemplo. Não sei se ele ficou anônimo ou não, se seria errado falar que ele é anônimo, né? Porque as pessoas não conheciam muito ele. Mas gênio pouco conhecido influenciou Bob Dylan. Como um gênio, enfim, como um gênio da música pouco conhecido influenciou Bob Dylan. Aí a coisa começa já a ficar interessante. Beleza. A primeira universidade no mundo está na África.
Isso é legal. Primeiro, eu não sei qual é a primeira universidade do mundo, então tá no desconhecido, né? Agora, está na África, poxa, tá no conhecido. Então, vamos ler aqui para ver se a gente consegue melhorar ou se tá ótimo. Vamos ver. Quando o assunto são as universidades mais antigas do mundo, talvez o nome Harvard venha logo à mente. A instituição foi fundada em 1636 e é a mais velha dos Estados Unidos. Mas você já ouviu falar na Universidade de Sankore, localizada em Timbuktu, no Mali, sétimo maior país da África? Aliás, é sempre bom lembrar que o continente africano é formado por muitos países, temas para um próximo post. Esse trechinho aqui, Gil, tem que ser tirado, tá? Esse tema para um próximo post. Porque como virou um e-book, então dá uma revisada nesse sentido. Olha só, aqui já está uma provocação tão interessante para ir para o título, que é assim, primeira universidade do mundo está na África e está longe de ser Harvard. Olha só que legal, porque a gente está acostumado a pensar em Harvard logo no primeiro momento. Se você jogar o assunto de Harvard para o título, isso fica muito mais equilibrado entre a primeira universidade do mundo, que é o desconhecido, e Harvard, que é algo muito conhecido para a gente. Tá? Então, se você colocar isso no título, eu acho que já fica mais atrativo. Primeira universidade do mundo fica na África e está longe, algo assim. Harvard, a Giovana colocou, Harvard não é a primeira universidade do mundo. Não, esse título não ficou bom, Gil, porque você colocou essa frase, Harvard não é a primeira universidade do mundo, ela está todo dentro do nosso conhecido. A gente sabe o que é Harvard, a gente sabe o que é universidade, e beleza, que ela não é a primeira universidade do mundo, mas a primeira universidade do mundo está na África, ou melhor, você pode falar, a primeira universidade do mundo está bem longe de Harvard. Isso aí já fala, caramba, então onde será que está essa universidade? E onde que ela fica? E ela relacionou na minha cabeça Harvard, que é uma faculdade conhecida mundialmente. Então, já torna o seu título muito melhor. Então, vamos lá, continuando. Pensadores africanos vieram antes dos gregos. Antes, aqui no bate-papo, a Maria Carolina está colocando. Você nem imagina onde fica a primeira universidade do mundo. Exato, muito bom, gerou curiosidade. Você nem imagina onde fica a primeira universidade do mundo. Muito bom esse título. Curti, Maria. Pensadores africanos vieram antes dos gregos. O pensamento geral eurocêntrico dá conta de que a Grécia é o berço da civilização. No entanto, um olhar mais atento vai demonstrar que pensadores egípcios, ou seja, africanos, vieram muito antes. Cara, que legal, né? Por exemplo, eu colocaria um você sabia? Tipo, você sabia que os pensadores africanos vieram antes dos gregos? Algo nesse sentido já melhoraria. Os primeiros pensadores não são gregos. Isso já melhora também. Bacana. Bom, vamos lá. Escravocrata construiu o elevador Lacerda. Cartão postal de Salvador, o elevador Lacerda guarda seu nome no passado, então, de repente, podia ser... O elevador Lacerda é a informação conhecida, né? E quem construiu é a informação desconhecida. Então, a gente tem que brincar para trazer isso melhor. Então, Lacerda era filho de comerciante português. Tá. Como, Maria Carolina, a gente pode melhorar esse título? Escravocrata construiu o elevador Lacerda. Fiquei sem imaginação agora, mas dá para melhorar, tenho certeza. Você precisa conhecer quem construiu o elevador Lacerda. Né? Algo nesse sentido. Você precisa conhecer quem construiu o elevador Lacerda. E, claro, no texto tem que dizer por que a gente precisa conhecer, né?
Construção escravocrata virou ícone de Salvador. Olha que legal, muito massa esse também. Africanos já faziam autópsias em 3.600 antes de Cristo, né? Uma coisa legal aqui, autópsias foram preconizadas pelos africanos há mais de 5.000 anos, há 5.000 anos, né? Enfim, a isso aqui eu vou parar. A gente já deu uma boa ideia de como fazer, né? De como melhorar. Então, esse teste juntos a gente fez bastante, brincou aqui com o e-book da Giovana. Obrigada, Giovana, pela disponibilidade, pela generosidade de a gente usar o seu material aqui na aula, tá bom? Obrigadão, obrigada mesmo. Bom, o que você aprendeu hoje? Você aprendeu por que a gente tem que pensar em títulos melhores, né? Principalmente numa era de escassez de atenção. O que é o clickbait e como não cair na armadilha? Como que a gente não cai na armadilha? Entregando bastante o que a gente promete no título. Não pode ser uma informação superficial. Eu mostrei como é que funciona o método 50-50 do título que chama atenção, tá? 50% conhecido, 50% desconhecido. Gatilhos que podem te ajudar naquele momento de fazer o título. Nada mais que a verdade é o nosso compromisso. Primeiro é colocar o título que corresponda ao real conteúdo que você escreveu. No entanto, sempre dá para escrever títulos melhores. Adjetivos são permitidos quando você está falando de marketing digital, talvez não de jornalismo, mas de marketing digital, sim. Exemplos inspiradores aí que a gente brincou, eu falei um monte de exemplos que a gente viu juntos e onde que a gente pode aplicar esse material que a gente aprendeu hoje, né? Onde que a gente coloca esses títulos melhores? A gente também viu isso. Então, meus queridos, façam o melhor de vocês e vamos realizar, tornar o nosso conteúdo ainda melhor, muito melhor, muito melhor. Giovana falou que está aperfeiçoando. Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm algum comentário? Vocês concordam ou discordam de algo que eu falei hoje? Todos os comentários são muito bem-vindos. E aí? Maria Carolina está inspirada. Que bom, Maria. Tô com saudade de você. Show, Jeff. Então já dá para melhorar os títulos dos podcasts, enfim, dos e-mails. Dá para a gente trabalhar bastante isso, tá bom? Meus amigos, muito boa noite. Obrigada. Ai, Rê, não, quero te ver. Terça-feira aparece que eu quero te ver, por favor. Tchau, Jeff. Vê todos vocês, né? Obrigada mais uma vez, Giovana. Boa noite, gente. Tchau, tchau.